Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre eles, que eu tenho um pouquinho concentrado na região da barriga, os lipídios. E nossa aula vai estar recheada de gordura, infelizmente. Bom, vem comigo e descobre o que são essas biomoléculas tão importantes para nós seres vivos. O que são lipídios? Lipo significa gordura e essas gorduras assumem múltiplas formas e possuem características distintas. Às vezes elas atuam como componentes estruturais até mesmo das tuas células, às vezes como isolantes térmicos ou como reserva de energia ou até mesmo como esteroides que podem estar atuando no teu corpo como hormônios. E é interessante ver essa versatilidade dos lipídios, porque muita gente associa lipídio apenas à gordura acumulada e associa muitas vezes o lipídio como uma coisa apenas ruim, quando na realidade eles são muito importantes e presentes de múltiplas formas no teu corpo. Os lipídios são muito importantes de múltiplas formas e nesta aula eu desejo evidenciar algumas questões sobre eles que são muito importantes. Na última aula, lá em carboidratos, nós vimos muitos tipos de carboidratos, vimos a sua classificação, vimos como eles são importantes para nós de múltiplas formas. Mas eu não sei se vocês notaram, eu não citei, embora eu tenha apresentado várias imagens, mas eu não citei os alimentos que encontramos os carboidratos. E foi de propósito, porque eu queria que nesta aula, na aula de lipídios, pudéssemos conversar também sobre os carboidratos. Mas por que, Gabriel? Simples, porque muitas vezes as pessoas se perguntam: de onde vêm os lipídios se eu não como tanta gordura? Bom, os teus lipídios, os nossos lipídios, na verdade, são advindos muitas vezes dos carboidratos que nós comemos. Sim, dos carboidratos. A verdade é que o pessoal diz assim: ah, eu não gosto de comer sobremesa depois do almoço porque sobremesa engorda. Não, quem engorda é quem come a sobremesa. E não é nem necessariamente por causa da sobremesa, mas sim da tua refeição como um todo. Muitas vezes você pega, bota aquele pratão bacana, e aí bota aquele arrozinho que tua mãe fez, bota aquele feijão que tua mãe fez, e ali o arroz e o feijão são que carboidratos. Além disso, tu bota aquele macarrãozinho maravilhoso com molho e também o que? Carboidrato, massa, macarrão. E aí, para completar o prato, claro, vamos botar aquela farofinha maravilhosa, mais carboidrato, e aquele purezinho de batata, mais carboidrato. Bom, está ali um prato recheado de carboidratos, 5 tipos de alimentos recheados de carboidratos. E como se não bastasse, no final da tua refeição, após bater aquele pratão maravilhoso, tu vai comer um pudim, certo? Um pedacinho de pudim. E ao comer esse pudim, teu corpo se vê diante de tanto carboidrato. E ele pensa assim: eu posso digerir o arroz, o feijão, o macarrão, todos aqueles carboidratos mais complexos que estão recheados de quê? Amido, um polissacarídeo, ou eu posso consumir o pudim, que está recheado de quê? Sacarose, um carboidrato bem simples quando comparado a um polissacarídeo como amido, pois o açúcar sacarose é um disacarídeo facilmente quebrado, então ele se vê diante de um açúcar complexo e um açúcar mais simples. Qual ele vai preferir quebrar? O mais simples, que dá energia de imediato a ele e ele vai se satisfazer temporariamente. Mas aí começa a residir o problema, porque posteriormente, chegando na janta, tu bata aquele pratão de cuscuz, meu amigo, aquela macaxeira, aquele inhame, todos o que? Carboidratos. E você já tinha uma série de carboidratos que você comeu na hora do almoço que ficaram ali estocados no teu corpo. E agora
em vez do teu organismo consumir aqueles carboidratos guardados, ele recebe mais carboidrato. E em seguida tu vai fazer o quê? Tu vai dormir, cara. Tu vai dormir, garotinha. Então, quando vocês vão dormir, bom, teu corpo dá uma desacelerada e todo aquele carboidrato acumulado vai fazer o quê? Vai ser postergado para ser digerido depois. Quando você acorda, você toma aquele belo café da manhã, come alguns 4 pães com um queijinho, um ovinho bacana ali, mas o pão é o que? Carboidrato. E mais uma vez você tem mais carboidrato sendo acumulado no teu organismo, tu não consome esse carboidrato todo, posteriormente tu faz mais uma refeição pesada e o teu corpo faz o que? Converte esse carboidrato em lipídios, porque ele acha que você está comendo tanto assim, porque você vai passar por um período de fome e você precisa estocar alimento. Portanto, a reserva de gordura começa a se acumular um pneuzinho ali, um pneuzinho aqui e começa a ficar evidente. Então, muitas vezes, a tua alimentação é que estimula o acúmulo de lipídios e, consequentemente, a formação de uma camada espessa de tecido adiposo. Claro que existem N situações que aumentam essa suscetibilidade em armazenamento de gordura, como por exemplo algumas doenças relacionadas ao sistema endócrino e tantas outras. Mas eu precisava evidenciar aqui o porquê que a alimentação é tão relevante nessa questão do acúmulo de gordura. Existem 5 tipos de lipídios que merecem destaque nessa aula de hoje. São eles os carotenoides, os glicerídeos, os fosfolipídios, os cerídeos e os esteroides. E para começarmos discutindo cada um deles, trago os carotenoides. Eles que atuam como pigmentos fotossintéticos auxiliares ou complementares dos organismos que realizam a fotossíntese. A verdade é que alguns organismos fotossintetizantes, como as plantas e as algas, necessitam de mais alguns pigmentos fotossintéticos, além da famosa clorofila. E esses pigmentos também realizam o processo de fotossíntese, só que com uma absorção de luz diferenciada, uma produção de glicose diferenciada. Isso vai ser abordado mais para frente em outros conteúdos e em outros vídeos do nosso canal. Mas os carotenoides que eu quero destacar nessa aula de hoje, que tendo em vista que a bioquímica fica mais restrita na educação básica, né, no ensino médio, a alimentação, gostaria de citar os pigmentos fotossintéticos complementares que estão presentes nos alimentos e que são metabolizados por nós, conhecidos como carotenos e xantofilas. E os carotenos, acredito que vocês já devem ter ouvido falar do beta-caroteno, que é uma espécie de biomolécula orgânica que é encontrada em grande quantidade nos vegetais amarelo-alaranjados. E justamente essa é a cor do caroteno. E, por exemplo, cenoura, abóbora, às vezes em pequenas doses em outros tubérculos ou até mesmo em frutas, em leguminosas, enfim. Mas são esses os exemplos principais de alimentos que apresentam caroteno, uma espécie de carotenoide, um lipídio muito importante que atua como pigmento fotossintético. Se os carotenoides apresentavam uma capacidade de pigmentar alguns alimentos, como é o caso do caroteno, que dá aquele tom alaranjado, e das xantofilas, que é um marronzinho alaranjado, enfim, os glicerídeos são completamente diferentes. E os glicerídeos têm algumas curiosidades bacanas sobre eles. Os glicerídeos são o que nós chamamos de fato de gordura. E eles podem ser acumulados sim no nosso corpo. Eu desejo falar a vocês neste momento acerca do lipídio enquanto molécula. Depois a gente vai falando dele enquanto nutriente. Mas vamos focar neste momento na compreensão da fórmula estrutural
e de algumas especificidades desta biomolécula. E a priori eu preciso destacar que a base para a construção dela é um álcool chamado glicerol. Esse que vocês estão vendo aqui ao lado. O glicerol é um pequeno álcool que serve como... é um poliálcool, na verdade, que serve como base para anexar ácidos graxos. Lembrem-se muito bem deste termo, ácidos graxos, pois eles vão ser muito importantes ao longo de toda a nossa aula. Para falar a verdade, já falamos de um grupo de lipídios, como é o caso dos carotenoides, que é constituído por ácidos graxos. Mas vamos entender melhor eles agora, quando compreendemos que, através de uma síntese por desidratação, os ácidos graxos se anexam à molécula de glicerol. E as hidroxilas, esses OHs presentes no glicerol, são removidos junto a um hidrogênio, um íon de hidrogênio, que é extraído do ácido graxo, e formam água e permitem a ligação entre o ácido graxo e o glicerol. Essa ligação só é possível porque eu retirei hidroxila do glicerol e o hidrogênio do ácido graxo, retirando água, síntese por desidratação. Os glicerídeos podem ser classificados em 3 tipos: os triglicerídeos, os diglicerídeos e os monoglicerídeos. Percebam que, assim como vimos nos carboidratos, os termos iniciais, os prefixos de cada palavrinha dessa, interferem significativamente no seu significado. Os glicerídeos sabemos que são lipídios constituídos pelo álcool glicerol com ácidos graxos aderidos a ele. E percebam que os termos monoglicerídeo, diglicerídeo e triglicerídeo são termos referentes à quantidade de ácidos graxos que estão presentes naquela molécula de glicerol. Então, se eu tenho um ácido graxo apenas, eu tenho monoglicerídeo. Se eu tenho 2 ácidos graxos, eu tenho diglicerídeo. E se eu tenho 3 ácidos graxos, eu tenho um triglicerídeo. E esses ácidos graxos podem ser de múltiplos tipos e são classificados como ácidos graxos de cadeia saturada, quando apenas tem ligações simples, esses tracinhos únicos que vocês veem aí na tela ligando os carbonos dessas biomoléculas. Já os ácidos graxos insaturados apresentam 2 ou 3 ligações unindo os carbonos, como vocês podem ver aí na tela. E é isso que dá o título de gordura saturada e gordura insaturada aos nossos amigos lipídios. Os triglicerídeos atuam de múltiplas formas no teu corpo. Geralmente eles são acumulados em células especiais chamadas de adipócitos. Os adipócitos são componentes celulares que constituem o tecido adiposo, que é aquele responsável por armazenar gordura. Então, os adipócitos vão acumulando o que? Triglicerídeos. Esses triglicerídeos vão sendo acumulados e vão formar o tecido adiposo, claro, mas eles terão uma função. O tecido adiposo terá uma função. Primeiro, ele serve para proteção contra impactos. Além disso, eles também servem como isolantes térmicos, né? O tecido serve como isolante térmico do teu corpo, por isso que o gordinho sentia um pouquinho menos de frio do que os magrinhos. Eu mesmo sinto pouco frio comparado a algumas pessoas. Mas outra característica deles é que esses tecidos subsidiarão você num período de fome. Então, caso você sinta uma fome grandiosa e você não tenha de imediato alguns nutrientes necessários, o teu corpo pode fazer uso dessa gordura como fonte de energia. Além disso, alguns que querem perder uns quilinhos podem ir para a academia, fazer um exercício ou outro tal, e queimar essa gordura acumulada aí, convertendo ela em energia para desenvolvimento da atividade física, beleza? Eu acabei de falar a vocês sobre gordura saturada e gordura insaturada.
E algumas informações legais devem ser destacadas sobre esses tipos de gordura. A gordura saturada é uma gordura geralmente de origem animal na tua alimentação. Já a insaturada, ela tem origem vegetal. A gordura saturada tem ligações simples, que são ligações poderosas, são ligações bem rígidas e que de imediato conseguem manter ali a molécula estável e, portanto, são mais dificilmente quebradas. Já as gorduras insaturadas são facilmente quebradas, elas conseguem ser digeridas de uma forma mais aprazível pelo teu corpo. Então, quando o nosso organismo tenta quebrar gorduras insaturadas, ele tem maior facilidade, mas as saturadas é que são as problemáticas e, portanto, nós temos mais dificuldade em quebrá-las e tendemos mais a acumulá-las. Então, se for para, de uma forma bem grosseira, classificar qual seria a melhor gordura para ingerir, opte pela insaturada. Acho muito complicado quando as pessoas dizem que todo lipídio faz mal e não é verdade. Nem todo lipídio faz mal. Na verdade, uma informação muito importante para vocês é que todos os grupos alimentares são muito importantes e indispensáveis para nós. E a quantidade do que nós ingerimos é que geralmente torna o prejudicial, quase não sai, prejudicial à tua saúde. Portanto, é indispensável que você tenha sim uma alimentação balanceada e que você escolha bem o grupo alimentar a qual você fará uso naquele dado momento, de acordo com a tua dieta. E, bom, nessa perspectiva, gostaria de apresentar, por exemplo, dois ácidos graxos muito importantes para você. E o pessoal acha que, não, isso aí é um nutriente, mas não sabe o que se trata. Mas ômegas 3 e 6 são ácidos graxos. E o ômega 3, por exemplo, está intimamente relacionado à manutenção cognitiva e neurológica. Já o ômega 6 está atuando desde músculos, pele, até mesmo teu cabelo, tá? E o cérebro também. Então nós temos essa múltipla atuação desses ácidos graxos no teu corpo. Mas é claro, o excesso sempre traz uma consequência. Portanto, quando você consome muito o triglicerídeo, você tende a acumulá-lo e gera a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de gordura formando placas internas ao seu vaso sanguíneo. E não confundir aterosclerose com arteriosclerose. O que é arteriosclerose? É o enrijecimento do vaso sanguíneo causado por vezes, nem sempre é por isso, mas na maioria das vezes é por isso, pelo acúmulo de gordura da aterosclerose. Então, geralmente, a aterosclerose e a arteriosclerose estão intimamente ligadas, tendo em vista que uma é o acúmulo de gordura no interior do vaso sanguíneo e a outra é o enrijecimento do vaso, muitas vezes causada pelo acúmulo de gordura. O próximo grupo de lipídios que eu quero apresentar para vocês é o grupo dos fosfolipídios. Eles que estão presentes em múltiplos envoltórios celulares, estruturando mesmo esses envoltórios, como por exemplo a famigerada membrana plasmática. Ela é constituída também por lipídios, e esses lipídios são do tipo fosfolipídio. Claro que estou ressaltando que também porque existem outros componentes, tal como até mesmo colesterol e algumas proteínas, mas isso não vem ao caso, pois vamos estudá-la mais à frente quando chegarmos no módulo de biologia celular. Até porque agora a nossa intenção é apresentar os tipos de lipídios e não a membrana plasmática. Portanto, agora, enquanto apresento a vocês os fosfolipídios, não vou me delongar tanto neles, tendo em vista que será nosso objeto de estudo mais para frente. E, portanto, no que se refere ao fosfolipídio, nós temos um glicerol novamente presente nesta molécula, com ácidos graxos também, que podem ser de cadeia longa, de cadeia
curta, de cadeia saturada ou de cadeia insaturada, mas vão ter acima do fosfolipídio, geralmente, um grupo fosfato. E esse fosfato vai estar ligado ali também ao glicerol e vai estar constituindo a estrutura, o lipídio chamado de fosfolipídio. Então, qual é a composição de um fosfolipídio? Ácidos graxos, geralmente 2, e também o glicerol, alicerçando a conexão entre os ácidos graxos e o fosfato. E nessa perspectiva, a parte de cima do glicerol mais fosfato é chamada de cabeça hidrofílica. Por que cabeça hidrofílica? Porque tem uma relação interessante, boa com a água, que geralmente os ácidos graxos não possuem, tendo em vista que eles são apolares. Na verdade, os lipídios como um todo são apolares, e por isso água e óleo não se misturam, porque a água é uma substância polar, tem afinidade com moléculas polares, enquanto os lipídios, né, como o óleo, por exemplo, são substâncias apolares, portanto, não tem afinidade com substâncias polares. E essa polaridade e apolaridade vocês podem verificar lá na aula de água, na nossa disciplina de bioquímica. E, bom, portanto, os fosfolipídios têm uma cabeça hidrofílica, que tem uma afinidade com a água, e uma cauda hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. E, portanto, o lipídio como um todo é considerado apolar. Os cerídeos são lipídios encontrados geralmente na superfície de alguns tecidos e também estruturando a casa de alguns insetos. Por exemplo, as abelhas fazem uso da cera para construir a sua colmeia. Além disso, alguns vegetais utilizam a cera para impermeabilizar a sua casca e, portanto, deixá-la mais, vamos dizer assim, protegida contra a desidratação. Então é por isso que quando a gente pega uma maçãzinha bacana, que a gente passa o verso da faca nela, as costas da faca nela, a gente percebe que vai acumulando uma cerinha. É por isso que alguns, né, filmes americanos trazem o cara com a maçã e aí ele vai entregar para o professor, ou então ele vai comer, ele pega a maçã, passa assim na roupa e ela fica brilhosa, bem bonitinha. Por quê? Porque ela tem na sua superfície cerídeos, e aqueles cerídeos dão uma lustradinha maravilhosa na casca da maçã. O último grupo de lipídios que vamos falar nesta aula de hoje é o grupo dos esteroides. Eles que são comumente chamados de hormônios e que, infelizmente, são confundidos com suplementos. Vamos falar sobre suplementos e eu peço que você não associe erroneamente esses dois. Na realidade, o suplemento é um complemento nutricional. Como assim? Se um nutricionista perceber que você está tendo um déficit de alguma vitamina ou de algum aminoácido, ele pode passar para você um suplemento que poderá servir inclusive para contribuir com a tua atividade física na academia. E algumas pessoas, quando querem tentar encurtar as vias de desenvolvimento corporal sem serem devidamente acompanhados por um profissional da educação física devidamente qualificado para tal, fazem uso de esteroides de origem animal e não de origem humana. Portanto, acabam tendo um desenvolvimento mais rápido, mas ao mesmo tempo que não é eficaz e que faz mal ao organismo. Às vezes até mesmo injetando óleo mineral ou animal, vegetal, enfim, óleo, mazola, né? Soia, e vai metendo óleo aí no organismo sem necessidade e podendo desenvolver uma atividade física saudável e que de imediato vai contribuir para o desenvolvimento corporal com sinônimo de saúde, mas não de, bom, de manteiga. Enfim, nessa perspectiva, os esteroides são hormônios que contribuem de forma positiva, inclusive, para o organismo. Não as bombas, mas sim
os esteroides. Esteroides são encontrados na forma, por exemplo, de hormônios sexuais, como é o caso da testosterona, que é o hormônio dos homens, também encontrado na forma de progesterona, que é o hormônio feminino, e, bom, outros hormônios também são esteroides. Existem 3 tipos de esteroides que devem ser mencionados na aula de hoje. São conhecidos como colesteróis e são indispensáveis para o teu organismo, claro, nas dosagens certas. Por quê? Bom, o primeiro colesterol que nós temos conhecimento é o HDL, ou High Density Lipoprotein. O que significa este nome em inglês? Significa lipoproteína de alta densidade. E por ser de alta densidade, ela passa nas tuas vias sanguíneas coletando a gordura, os triglicerídeos, e levando para locais onde ela vai ser quebrada e servirá de nutriente para o teu corpo. Então, meio que imaginem que essa lipoproteína de alta densidade, o HDL, é o colesterol bom porque ele sai coletando toda a gordura do teu sangue e levando para locais onde ela será devidamente quebrada e convertida em energia. O LDL, que é o Low Density Lipoprotein, é a lipoproteína de baixa densidade, é um colesterol que irá meio que pegar essa gordura e depositar em tecidos diversos, ou extremidades corporais, coletá-la e meio que deixá-la em lugares bem intocados. E isso vai gerar um problema. Ela vai levar a gordura para o vaso sanguíneo e irá incitar vamos dizer assim, aquelas doenças provocadas pelo acúmulo de gordura mencionadas anteriormente, a aterosclerose e a arteriosclerose. Já o VLDL meio que funciona da mesma forma, e ele é a lipoproteína de baixíssima densidade, tendo em vista que seu nome deriva do inglês, né, Very Low Density Lipoprotein, ou seja, a lipoproteína de baixíssima densidade, como a gente pode interpretar também. Então, geralmente os exames que tendem a avaliar a taxa de colesterol do teu organismo meio que incitam a uma análise de HDL alto é bom e LDL, VLDL baixos também. Mas se o inverso for identificado, então é algo preocupante e tem que ser devidamente tratado. E geralmente, quando o LDL está alto, a tua taxa de triglicerídeo nas vias sanguíneas também estará. Chegamos ao fim de mais uma aula de biologia aqui em nosso canal. E eu peço que, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva neste canal para receber mais aulas de biologia e não se esqueça de voltar aqui para dar continuidade aos seus estudos. Um grande cheiro, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.